Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O Inter empatou em 0-0 com o Olímpia em Assunção, no Paraguai, e agora ficou tudo em aberto para o jogo da volta. O Inter não fez uma boa atuação, não é à toa que o Daniel foi o melhor jogador da partida. Vou passar a minha opinião sobre essa partida e ainda falar sobre negociações. Teve um negócio que melou na hora H, o jogador não vem mais para o Inter. Ainda sobre o Juliano, que virou as costas para o Inter e também não vem mais, e sobre outros jogadores que estão sendo tentados. Mas antes disso, dá essa moral para mim, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, vire membro do canal por R$ 4,99 por mês, o preço de uma Coca-Cola, e tu vai concorrer a prêmios exclusivos, vai participar do grupo de WhatsApp do canal para interagir com outros colorados, dentre outros benefícios. Então, não perca tempo, corre lá e vira membro. Bom, vamos lá, gurizada. Como eu disse, o Inter empatou em 0-0 com o Olímpia pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, e agora ficou tudo em aberto e ficou tudo para ser decidido na próxima quinta-feira no estádio Beira-Rio. Para mim, o grande problema da partida de ontem foi a atuação e não o resultado. Apesar de, claro, eu queria que o Inter tivesse vencido por 1-0, 2-0 e tivesse encaminhado a classificação, mas um 0-0 fora de casa contra um tricampeão continental, que é o caso do Olímpia, e podendo ter a chance de resolver em casa, eu não acho tão ruim assim. Acho que o grande problema ficou por conta das circunstâncias, já que a grande verdade é que o Inter não jogou absolutamente nada. Quando o teu goleiro é considerado o melhor jogador da partida, e merecidamente o Daniel foi disparado o melhor jogador da partida, fez grandes defesas, é porque tem alguma coisa de errado. E ontem teve bastante coisa de errado. Eu não vou aqui isentar o Diego Aguirre de culpa, pelo contrário, apesar dele estar há pouco tempo no comando do Inter, são 27 dias, se eu não me engano, acho que ele já poderia ter feito algumas mudanças e ter percebido algumas coisas que aos olhos do torcedor parecem tão óbvias, né? Já que o Patrick começar a partida como titular e ficar os 90 minutos se arrastando dentro de campo sem ser substituído é um dos maiores absurdos da história. E enquanto o Johnny entra novamente como camisa 8 e o Aguirre enxerga o Johnny como um 8, enquanto ele é claramente o camisa 5 e ele é claramente uma reposição do Rodrigo Dourado, ele não pode entrar no lugar do Edenilson, apesar de eu não ser um dos maiores entusiastas do futebol do Gustavo Nonato. O Nonato tem que estar à frente do Johnny para entrar na vaga do Edenilson. Enfim, não vou isentar o Aguirre de culpa, acho que ele tem sim uma parcela de culpa, vem lendo mal as partidas, não é à toa que, apesar dele estar, na minha opinião, escalando a melhor equipe para as partidas, ter estabelecido uma equipe titular diferente do que fazia o Miguel Ángel Ramírez, que trocava 6 ou 7 jogadores a cada partida, toda alteração do Aguirre piora a equipe. É só vocês perceberem, no jogo contra o Palmeiras foi assim, quando ele tira o Edenilson e coloca o Johnny. No Grenal foi assim, quando ele tira o Caio e coloca o Thiago Galhardo. E contra o Olímpia foi assim também, quando ele tira o Caio, que também não estava fazendo uma boa partida, e coloca o Palácio, mas ele deveria ter tirado o Patrick, que não joga um bom futebol há horas, e já merecia um banco há bastante tempo. Enfim, faz outras substituições, nada a ver. Como eu disse, colocou o Johnny junto do Rodrigo Dourado, que a gente viu que não dá certo, mas na minha opinião a grande parcela de culpa fica por conta dos jogadores que individualmente caíram muito de rendimento. O que é o Patrick com a baixa de rendimento do Patrick em comparação ao que o Patrick foi com o Abel Braga na reta final do Brasileirão, do que é o Patrick nessa temporada de 2021. O Patrick não jogou nada nem com o Ramírez e nem com o técnico Diego Aguirre. O Edenilson também é outro, não sei se novamente porque veio uma proposta das Arábias resolveu parar de jogar, não sei, mas não jogou nada no Grenal e não jogou nada novamente contra o Olímpia. Vou passar minha opinião sincera para vocês. O time do Olímpia é horrível, é tenebroso, senão a gente tinha tomado 2 ou 3-0. Mas admito, tô com medo e tô com muito medo da gente passar esse vexame de não
avançar para as quartas de final e ser eliminado pelo Olímpia em pleno Beira-Rio. Vai ter que ter uma grande mudança para que o Inter não passe vexame nesse Campeonato Brasileiro, afinal tem jogo no domingo contra o Juventude, e não me venham com historinha de poupar jogador, exame de secar, que tem jogador que tem mais risco de lesão. Não me venham com essa história, porque o jogo contra o Juventude é tão importante quanto o jogo contra o Olímpia, porque se o Inter perde ou empata contra o Juventude dentro de casa, praticamente dá adeus a, quem sabe, uma vaga direta para a Copa Libertadores da América entre os 4 primeiros no Brasileirão. Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre negociações, já que o Inter novamente recebeu um não de um traidor, né, do Giuliano, e não sei por que eu não me espanto com isso. O Inter fez o seu máximo, foi atrás, ofereceu cerca de 650 mil reais para o Giuliano, mais bônus de produtividade, um contrato longo até o final de 2023, e o Giuliano novamente usou o Inter para conseguir um melhor contrato, conseguiu lá uma proposta um pouco maior, 150, 200 mil reais a mais lá no Corinthians, e foi jogar no Corinthians, assinou no Corinthians, e o Tyson me representou e deu uma bofetada no Twitter pro Giuliano. Abre aspas pro Tyson no Twitter: você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Então, o Tyson me representou e falou aquilo que eu, e acredito que a maioria dos colorados, queríamos falar para o Giuliano. Claro que foi uma indireta, ele não citou o nome de ninguém, mas ficou claro que foi uma mensagem para esse Judas, que na minha opinião fechou as portas e encerrou qualquer tipo de história que ele tinha aqui no Inter. Já havia manchado a sua bonita história, é verdade, de campeão da Libertadores, sendo talismã, quando falou aquela besteira que se identificava mais com o Grêmio. Só que ontem, quando ele virou as costas para o Inter e usou o Inter para conseguir 100, 150 mil reais a mais lá no Corinthians, para mim, ontem o Giuliano definitivamente fechou as portas no Inter, e eu espero que o nome desse jogador nunca mais seja falado no Beira-Rio, e eu quero que Corinthians e Giuliano se abracem e juntos vão para o raio que o parta. Não quero mais ouvir falar nem do Giuliano e nem de qualquer um desses outros traidores que vocês sabem quem são. Ainda sobre negociações, o Inter estava quase fechando a negociação com o Pedro Henrique Conzen, meio atacante barra ponta direita, de 31 anos, gaúcho de Santa Cruz do Sul, revelado no Caxias, foi vendido cedo para a Europa e estava com muita vontade de voltar ao Brasil. E entre o jogador e o Inter estava tudo acertado. Tempo de contrato, bonificações, salário, e ele estava muito motivado para voltar para o Brasil e pela primeira vez jogar em um grande clube aqui no seu país de origem. Mas não foi dessa vez, já que entre o Inter e o Kayserispor da Turquia, clube no qual o Pedro Henrique jogava, acabaram não se acertando. Como vocês sabem, os turcos adoram dinheiro, né? Falam na base da moeda e acabaram não se entendendo, nem o Inter, nem o Kayserispor, e ele acabou sendo vendido, deixa eu pegar aqui o nome do clube, para o Sivasspor, também da Turquia, da primeira divisão turca, por cerca de 2 milhões e meio de euros. O Inter queria contratar ele por empréstimo com opção de compra, e o Kayserispor queria vender o jogador em definitivo, conseguiu uma proposta melhor, e ele vai jogar ainda na Turquia, no Sivasspor. E até por isso o Inter já está de olho em outros jogadores no mercado. Como vocês bem sabem, o Inter está atrás de jogadores atacantes rápidos de lado de campo. Chegou a sondar o Eric, sondou, quase fechou, melhor dizendo, a contratação do Pedro Henrique, e ontem fez uma sondagem pelo atacante, ele é mais um homem de referência, um homem de área, mas que também pode jogar pelos lados, Moisés, da Ponte Preta, da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu confirmei essa sondagem com o empresário dele, que disse que sim, o Inter procurou para saber valores. Talvez com essa não vinda do Pedro Henrique para cá, outros nomes voltem a ser cogitados, né? O nome do Eric estava praticamente descartado com essa vinda do Pedro Henrique.
provavelmente vai voltar à tona e eu diria que o Inter pode sim fazer uma carga forte pelo Eric e ele pode vir agora, já que o Braga não pede uma grande quantia, tá pedindo cerca de 3 milhões de reais. Valeu, gurizada! Esse foi o vídeo de hoje, deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, até a próxima, falou, tchau, tchau!